feche os olhos por um instante. Respire fundo e imagine como seria viver em abundância, não só de coisas, mas de paz, fé e propósito. A Bíblia diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Mas o que significa viver em abundância? Será que é ter mais ou é ser mais? Hoje eu quero te guiar por 14 lições poderosas, unindo a sabedoria da Bíblia, dos filósofos estoicos e dos maiores mestres do desenvolvimento pessoal. Lições que podem transformar a forma como você pensa, sente e vive. E durante essa jornada, eu vou te pedir algo simples. Tenha um papel e uma caneta por perto, porque quando você anota, você grava a mensagem no subconsciente. E se não tiver papel, escreva nos comentários. Isso também vai te ajudar a fixar cada verdade dentro de você. Agora, respire fundo outra vez, silencie o mundo lá fora e permita que Deus fale com você através dessas palavras. A sua nova jornada começa agora. 14 lições para uma vida abundante. Feche os olhos por um instante, respire profundamente e lembre-se, a abundância que você busca não está fora, está dentro. Muitos passam a vida inteira correndo atrás de algo: dinheiro, reconhecimento, segurança, amor, e se esquecem de que o verdadeiro poder não está no que possuímos, mas no que nos tornamos. A Bíblia diz em Provérbios 4:23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O estoicismo ensina algo parecido. As coisas que nos perturbam não são as coisas em si, mas a opinião que temos sobre elas. Epicteto. Essas duas frases de mundos diferentes revelam a mesma verdade. A vida abundante começa na mente e no coração. Hoje eu quero te guiar por 14 lições poderosas, aprendizados que unem fé, razão e ação. Não são ideias distantes, mas práticas, reais, aplicáveis. E se você se permitir mergulhar de verdade nessas palavras, algo vai mudar dentro de você. Lição 1. O poder do silêncio interior. O mundo grita. As notificações piscam, as opiniões nos cercam e o ruído nunca termina. Mas a alma humana, ela precisa de silêncio. A Bíblia nos lembra em Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O estoico Sêneca dizia: nenhum vento é favorável a quem não sabe para onde vai. Essas duas ideias se completam. O silêncio é onde ouvimos Deus e reencontramos o propósito. A vida abundante não é feita de pressa, mas de presença. Quando você aprende a silenciar o barulho do mundo, você começa a ouvir a direção divina. É nesse espaço de quietude que a intuição floresce e as respostas começam a surgir. Respire fundo agora e pergunte-se: eu tenho silenciado o mundo o suficiente para ouvir minha própria alma? Lição 2. A responsabilidade de escolher o próprio caminho. Nada muda até que você aceite responsabilidade total pela sua vida. Em Gálatas 6:7 está escrito: tudo o que o homem semear, isso também colherá. E Marco Aurélio, imperador estoico, escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Esses dois ensinamentos apontam para o mesmo lugar. Você é o semeador. E se hoje a colheita não é boa, talvez seja a hora de mudar o que está sendo plantado. Muitos oram por uma vida nova, mas continuam com os mesmos hábitos antigos. Querem milagres, mas não querem mudança. Querem resultados, mas fogem da disciplina. A abundância vem quando você entende que Deus te deu livre-arbítrio e, com ele, o poder de moldar o próprio destino. Agora quero que você anote isso. Sou o jardineiro da minha vida. O que eu planto hoje será minha colheita amanhã. Se você não estiver com papel e caneta por perto, escreva nos comentários. Isso vai te ajudar a cravar essa mensagem no subconsciente e ainda vai inspirar outras pessoas que lerem. E já que estamos falando do poder do subconsciente, deixa eu te contar algo importante. O livro O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, fala que o cérebro é como um solo fértil. Tudo o que você planta, palavras, crenças, pensamentos, floresce de alguma forma. Por isso, quando você escreve, fala ou declara algo com fé, está programando sua mente para viver aquilo. E o subconsciente não diferencia o real do imaginado. Ele apenas aceita e manifesta o que você acredita com intensidade. Então, toda vez que você ouvir algo poderoso neste vídeo, repita em voz baixa ou anote. Porque quando escrevemos, nós não apenas lembramos e nós gravamos a verdade em nossa mente profunda. Lição 3.
O poder da disciplina e da constância. Você não precisa ser perfeito, precisa ser constante. A Bíblia diz em Tiago 1,4: e a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Os estoicos chamavam isso de areté, excelência moral. Não é sobre vencer sempre, mas sobre ser fiel ao processo, mesmo quando ninguém está vendo. Napoleon Hill, autor de Pense e Enriqueça, escreveu: a constância é a força que transforma desejos em realidade. E essa é a grande diferença entre quem vive apenas sonhando e quem realiza. Um sonha e espera, o outro sonha e age. Todos os dias, mesmo cansado, mesmo sem aplausos. A vida abundante não é feita de grandes saltos, mas de pequenos passos diários. A cada manhã você tem uma escolha: voltar ao velho padrão ou construir o novo você. Pense nisso agora. O que você tem feito todos os dias que te aproxima ou te afasta da vida que deseja? A constância é o idioma que o universo entende. E Deus honra quem não desiste. Respire fundo novamente. Você já caminhou por 3 lições. E se prestou atenção, algo dentro de você já começou a mudar. Essa mudança é sutil, mas poderosa. É o início da transformação interior. Lição 4. A força da fé em tempos de dúvida. Nenhum caminho de abundância é linear. Você vai se perder às vezes, vai duvidar, vai se sentir cansado. Mas é nesses momentos que a fé se torna a sua bússola. Em Hebreus 11:1 está escrito: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé não é esperar quando tudo está certo. É seguir mesmo quando tudo parece errado. É caminhar quando a visão ainda está embaçada, confiando que Deus já está preparando o caminho. Os estoicos também falavam sobre isso de outro modo. Epicteto dizia: não busque que as coisas aconteçam como deseja, mas deseje que aconteçam como devem acontecer, e sua vida fluirá serenamente. Fé e aceitação são irmãs. Quando você aceita o que é e confia no que virá, o peso da vida se torna mais leve. Muitas vezes, o que parece um atraso é apenas um redirecionamento. E Deus, com sua sabedoria infinita, usa até o silêncio como resposta. Agora pare um instante e respire fundo. Pergunte-se: tenho confiado em Deus de verdade ou apenas quando tudo vai bem? A fé é o combustível da abundância. Sem ela, qualquer obstáculo parece um muro. Com ela, o impossível se torna apenas questão de tempo. Lição 5. A humildade que abre portas. A vida abundante começa quando você entende que ninguém cresce de verdade se não for humilde para aprender. Jesus disse em Mateus 23:12: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. A humildade não é se diminuir, é reconhecer que sempre há mais a aprender. Os estoicos valorizavam isso profundamente. Sêneca dizia: enquanto vivermos, devemos aprender a viver. O orgulhoso acredita que já sabe tudo. O sábio entende que está sempre no início. Nos livros de desenvolvimento pessoal, isso também aparece. Dale Carnegie, em Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ensina que o caminho mais curto para o sucesso é o interesse genuíno pelos outros. E isso exige humildade, saber ouvir, compreender e reconhecer o valor alheio. A humildade te torna ensinável, e quem é ensinável cresce. Se quiser, anote isso agora. A humildade é o solo onde a sabedoria floresce. Se não tiver papel por perto, escreva nos comentários. Lembre-se, quando você escreve, você ancora essa verdade dentro de você. A humildade abre portas que o orgulho fecha, e Deus honra o coração que se curva diante dele, porque sabe que só o humilde pode ser moldado. Lição 6. O poder da mente focada. Vivemos na era da distração, e o inimigo da abundância não é a falta de capacidade, é a falta de foco. Romanos 12:2 diz: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O estoicismo também fala sobre dominar a mente. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Compreenda isso e encontrará a força. Marco Aurélio. Uma mente focada é como uma lente que concentra a luz do sol. Quando o foco é intenso, até o impossível se torna possível. Mas quando a mente está dispersa, a energia se perde. A maioria das pessoas não falha por falta de talento, mas por se dividir entre 1000 distrações. Elas começam algo com entusiasmo,
mas desistem antes de ver o fruto nascer. A abundância requer direcionamento. Você não precisa correr mais. Precisa andar firme na direção certa. Faça um exercício agora. Feche os olhos e visualize a vida que você quer ter daqui a um ano. O que você vê? Como se sente? O que precisará mudar no seu foco diário para chegar lá? O que você alimenta na mente cresce. Por isso, mantenha o foco nas promessas de Deus e não nos ruídos do mundo. Lição 7. A importância de servir. A vida abundante não é sobre acumular, é sobre contribuir. Quem vive apenas para si, vive pequeno. Mas quem serve, expande. Jesus deu o exemplo mais poderoso de todos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Mateus 20, 28. E Marco Aurélio escreveu: o que não é bom para a colmeia não é bom para a abelha. Ambos falavam da mesma essência. O sentido da vida está no impacto que deixamos. Servir não é perder tempo, é plantar eternidade. Cada gesto de bondade é uma semente que volta multiplicada. Jim Rohn, grande mentor de desenvolvimento pessoal, dizia: se você ajudar pessoas suficientes a conquistarem o que elas querem, terá tudo o que desejar. Quando você serve, você se conecta com a abundância universal, porque dar é o primeiro passo do receber. Mas atenção, servir não é se anular. Servir é usar o que você tem para iluminar o caminho de alguém. Deus te deu talentos únicos, experiências únicas e uma voz que pode tocar outras vidas. Não guarde isso. A abundância flui quando você compartilha. Agora quero que anote mais uma frase, ou escreva nos comentários se não tiver papel. Eu cresço quando ajudo os outros a crescerem. Essa é uma das leis mais antigas do universo e continua sendo uma das mais poderosas. Você percebe o que está acontecendo? Enquanto escuta e reflete, sua mente está sendo reprogramada. A cada ideia que você aceita com fé, algo dentro de você se realinha com o propósito divino. Deus trabalha primeiro dentro, depois fora. Por isso, antes da colheita, vem o plantio invisível, o da mente, da fé e da atitude. Lição 8. A força da resiliência espiritual. A vida abundante não é a ausência de dificuldades, é a capacidade de permanecer firme em meio a elas. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 5, 3, 4: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. A resiliência é o músculo da alma. Sem provação, não há crescimento. Sem pressão, não há diamante. Os estoicos entendiam isso profundamente. Sêneca dizia: dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Quando você olha para a dor com sabedoria, ela deixa de ser castigo e se torna professor. Tudo o que acontece, inclusive o que você não entende, está a serviço do seu amadurecimento. Respire fundo agora. Pense nas provações que você enfrentou. O que elas te ensinaram? Talvez você tenha perdido algo, mas ganhou força, clareza, fé. A verdadeira abundância é essa: a capacidade de permanecer em paz, mesmo em meio à tempestade, porque você sabe que há um propósito maior por trás de tudo. Lição 9. O poder libertador do perdão. Nenhuma alma é livre enquanto carrega rancor. O perdão é uma das maiores chaves da vida abundante. Jesus foi claro em Mateus 6,14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Perdoar não é esquecer, é se libertar da prisão emocional que o ódio constrói dentro da mente. Epicteto ensinava algo parecido. O que te irrita domina você. Quando você perdoa, retoma o controle da sua energia. Você não está dizendo que o que fizeram foi certo. Está apenas decidindo que aquilo não vai mais te definir. Perdoar é coragem, é maturidade espiritual, porque perdoar é deixar Deus ser o juiz e você voltar a ser o protagonista da sua história. Feche os olhos por um instante e pense: quem você precisa perdoar hoje para seguir leve? Pode ser alguém, ou até você mesmo. Se sentir no coração, anote essa frase agora, ou escreva nos comentários: eu me liberto de tudo o que me prende ao passado. Eu perdoo e sigo em paz. Essa simples afirmação é poderosa, porque o subconsciente aceita como verdade aquilo que você declara com intenção. Quando você escreve, você ativa o processo de cura. Lição 10. O propósito que dá sentido à jornada. Sem propósito, até o sucesso perde o sabor.
A vida abundante nasce quando o que você faz está alinhado com o que você foi criado para ser. Em Jeremias 29:11, Deus diz: Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Nada é por acaso, nem a dor, nem o dom, nem as pessoas que cruzam seu caminho. Tudo é parte de um desenho maior. O estoicismo chamava isso de logos, a razão divina que governa o universo. Marco Aurélio acreditava que cada um de nós tem uma função dentro do todo, e que a felicidade surge quando vivemos em harmonia com esse propósito. E os grandes mestres do desenvolvimento pessoal, como Viktor Frankl, diziam: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Encontrar propósito não é descobrir algo fora de você. É reconhecer o que Deus já plantou dentro. É ouvir o chamado da alma. Talvez o seu propósito seja curar, ensinar, criar, inspirar, construir. Não importa o tamanho do papel, importa a entrega. A abundância vem quando você coloca o coração em tudo o que faz. E quando o propósito guia, o progresso é inevitável. Lição 11. A prosperidade que começa por dentro. A prosperidade verdadeira não é apenas financeira. Ela começa dentro, como uma vibração de gratidão, paz e merecimento. Em Deuteronômio 8:18 está escrito: Lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Deus é a fonte e nós somos os canais. Quando o canal está limpo, sem inveja, medo ou escassez, a abundância flui naturalmente. O estoicismo nos lembra: a riqueza consiste em ter poucos desejos. Epicteto. Isso não quer dizer viver na falta, mas viver com consciência. Quando você é grato pelo que tem, cria espaço para receber mais. Napoleon Hill, em A Lei do Triunfo, afirmava: a mente humana pode conceber e acreditar, pode alcançar. Tudo o que você acredita profundamente, você manifesta. Por isso a prosperidade começa na mente. Você só atrai aquilo que acredita merecer. Agora quero que anote uma última frase antes da pausa, ou escreva nos comentários para fixar: sou um canal da abundância divina. Tudo o que vem de Deus flui livremente através de mim. Leia em voz baixa. Sinta cada palavra. Deixe essa verdade descer do intelecto para o coração, porque a vida abundante é isso. Um estado interno de alinhamento, onde fé, propósito e ação se unem. Respire fundo. Você já percorreu 11 lições, 11 passos em direção a uma nova forma de viver, mais consciente, mais leve, mais conectada com Deus e consigo mesmo. Agora chegamos ao momento final dessa jornada, as 3 últimas lições, onde falaremos sobre sabedoria, gratidão e presença, os pilares da verdadeira abundância espiritual. Lição 12. A sabedoria que vem da experiência. A sabedoria não nasce do que lemos, mas do que vivemos com o coração desperto. A Bíblia diz em Provérbios 16:16: quanto melhor é adquirir sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente é adquirir entendimento do que a prata. A vida vai te ensinar, através da dor, da alegria, das perdas e dos recomeços. Cada capítulo da sua história tem um propósito: lapidar sua consciência. Os estoicos diziam que o verdadeiro sábio é aquele que transforma cada obstáculo em um degrau. O que impede a ação, avança a ação. O que está no caminho, torna-se o caminho. Marco Aurélio. E se você observar bem, vai perceber: as situações que mais te feriram foram as que mais te fizeram crescer. As quedas revelaram a força, as decepções, a clareza, os atrasos, a paciência. A sabedoria é isso: ver o sentido mesmo quando tudo parece sem sentido. E quanto mais você amadurece espiritualmente, menos reage e mais compreende. Respire fundo. Lembre-se de algo que te marcou profundamente. Pergunte-se: o que essa experiência me ensinou? A resposta pode transformar completamente a forma como você vê o passado e o futuro. Lição 13. A gratidão que transforma realidades. A gratidão é o som da alma em harmonia com o divino. Ela muda tudo, não porque altera o que está fora, mas porque muda o que está dentro. Em 1 Tessalonicenses 5:18 está escrito: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Perceba que o texto não diz por tudo, mas em tudo, porque até nas dificuldades há algo a agradecer, um aprendizado, uma força, uma semente. Epicteto também ensinava isso. Não são as coisas que nos perturbam, mas a forma como as interpretamos. A gratidão muda a interpretação.
Ela faz você enxergar abundância onde antes via falta. E quando você vibra em gratidão, sua mente subconsciente entende que já é próspera e começa a atrair mais motivos para agradecer. Joseph Murphy falava muito sobre isso em O Poder do Subconsciente. Ele dizia que o cérebro é como um jardim. Se você planta palavras de gratidão, colhe experiências de abundância. Mas se planta queixas, colhe escassez. Então quero que faça algo agora. Pegue seu papel, ou escreva nos comentários se estiver ouvindo em outro lugar, e anote 3 coisas pelas quais você é grato hoje. Não importa se são grandes ou pequenas. Pode ser o ar que respira, uma pessoa que te ama, um novo dia, ou simplesmente o fato de estar ouvindo esta mensagem. Enquanto você escreve, algo muda dentro de você. Você começa a alinhar sua mente à frequência da bênção, e quando isso acontece, milagres acontecem também. Lição 14. O poder da presença. A última lição é simples, mas talvez a mais profunda de todas. A vida abundante só pode ser vivida no agora. Jesus disse em Mateus 6,34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. A ansiedade vive no futuro, o arrependimento vive no passado, mas a paz vive no presente. Marco Aurélio também refletia sobre isso. Pense constantemente no universo como um todo e no tempo infinito. O agora é tudo o que você realmente possui. E Eckhart Tolle, em O Poder do Agora, complementa: a vida é agora. Nunca houve um momento em que sua vida não fosse agora. A presença é a porta da abundância. Porque é aqui, neste instante, que você sente Deus. Não no ontem, nem no amanhã, mas aqui, enquanto respira, enquanto ouve, enquanto existe. Pare por alguns segundos. Respire devagar. Sinta o ar entrando. Sinta o coração batendo. Isso é vida. Isso é presença. Isso é abundância. Não há escassez para quem vive desperto no presente. Porque o agora é onde tudo nasce. A fé, a inspiração, o amor, o recomeço. Conclusão. Um novo começo. Você percorreu 14 lições, 14 sementes de sabedoria que, se cultivadas, vão florescer dentro de você. Agora você entende que a fé é o alicerce, a disciplina é o caminho, o perdão é a libertação, o propósito é o norte, a gratidão é o combustível e a presença é o estado onde tudo se manifesta. A Bíblia, o estoicismo e a sabedoria dos grandes pensadores não estão em conflito, estão em harmonia. Todos apontam para o mesmo lugar, a transformação interior. Porque quando você muda dentro, o mundo muda fora. Então, se essa mensagem tocou seu coração, faça dela um compromisso. Anote ou escreva nos comentários a frase final dessa jornada. Eu escolho viver em abundância. Eu confio, ajo e permito que Deus conduza cada passo da minha caminhada. Leia isso em voz baixa com fé. Deixe que cada palavra desça até o subconsciente e se transforme em ação. E lembre-se, não é o destino que cria a abundância, é o caminho. É a forma como você anda, fala, ora, pensa, ama. Você já tem tudo o que precisa. Deus te colocou no mundo com propósito e, enquanto houver fôlego, a missão. Então siga com fé, com coragem, com humildade e com presença. E quando o medo bater a porta, responda com confiança. Minha vida está nas mãos do Criador, e nela abundância é meu estado natural. Você acabou de ouvir 14 lições para uma vida abundante. Uma jornada de fé, razão e propósito. Se essa mensagem te tocou, compartilhe com alguém que precisa ouvir. E lembre-se de deixar nos comentários o que mais falou ao seu coração, porque quando escrevemos, nós gravamos a transformação dentro de nós.